A gente ficou, não chega ao fim, uma linda história de amor. De repente as coisas mudaram, de repente você se afastou, e o seu beijo não era mais o mesmo, e o abraço não tinha mais calor. Aí então decidi por um fim. Aí então resolvi desistir de amar sem ter beijo e abraçar sem ter cheiro, de lutar raia por nós dois, vou seguir. De amar sem ter beijo e abraçar sem ter cheiro, de lutar raia por nós dois, vou seguir, encontrar um novo amor. E pra cantar comigo, minha amiga Aline Lima. Obrigado, Gugu, por fazer parte dessa linda canção. De repente as coisas mudaram, de repente você se afastou, e o seu beijo não era mais o mesmo, e o abraço não tinha mais calor. Aí então decidi por um fim. Aí então resolvi desistir de amar sem ter beijo e abraçar sem ter cheiro, de lutar por nós dois, vou seguir. De amar sem ter beijo e abraçar sem ter cheiro, de lutar por nós dois, vou seguir, encontrar um novo amor. A partir de agora está no ar o programa Bom Dia Ipojuca. Informações sobre Ipojuca e região, Brasil e o mundo. Aqui na sua TV Ipojuca, Rede I de Comunicação. Apresentação Márcio Lima, o comunicador da família ipojucana. Sejam todos bem-vindos e bom dia. Olha aí, exatamente 8 horas, a você ligado com a gente, aquele bom dia pra você. Bom dia! Bom dia! Dando bom dia ao Márcio Santana aqui com a gente. Bom dia, Márcio. Muito bom dia, meu amigo, meu xará Márcio Lima. Bom dia também a todos os internautas que nos acompanham nesta terça-feira, 9 de abril. 99 dias do ano já se passaram, faltando 266 para acabar 2019. Hoje é o Dia Nacional da Biblioteca e Dia Nacional do Aço. E hoje os católicos comemoram o dia de Santa Maria de Cleófas. E a gente recebe do nosso estúdio também, junto com a gente, Frei Antônio. Bom dia, Frei Antônio. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que nos assistem pela rádio, pela TV Ipojuca Online. Que Deus abençoe nesse maravilhoso dia. Tá certo, daqui a pouco a gente tem essa entrevista bem bacana, esse bate-papo bem legal aqui na nossa rede de comunicação, tá certo? 8 horas mais 1 minuto, 8 horas mais 1 minuto. Bom dia! Bom dia! Quero mandar também um bom dia, meu amigo Lu, tá aqui com a gente, fazendo a companhia, né, rapaz? Logo cedinho, hein, Márcio? Madrugou, meu amigo Lu. Madrugou, Chegou rapaz, no horário, cara, né? velho. Vamos a gotas de sabedoria, daqui a pouco voltamos definitivo com a entrevista, esse bate-papo bem gostoso com o Frei Antônio, aqui na rede de comunicação. Gotas de Sabedoria, com Paulo Rodrigues Simões, mensagens positivas para o seu dia. Caros ouvintes, hoje falaremos sobre a poesia interior. Somos todos poemas em busca de uma voz. O poema começa no prazer e termina na sabedoria. O mesmo acontece com a vida, se ela for bem vivida. E a poesia, afinal de contas,
é a vida transformada em verso, a vibrante, estimulante e indômita corrente do pensamento, do sentimento e da experiência humana. Não precisamos ser capazes de escrever uma poesia para experimentá-la, pois a poesia está em toda parte, dentro e fora de nós. Você alguma vez já observou o movimento lírico das árvores balançando ao vento? O planar rítmico dos pássaros no céu? O surgimento uniforme das estrelas no céu ao anoitecer? A vida lhe oferece muitos poemas, aguardando como as estrelas para surgir e iluminar o seu céu interior. O poeta é a personificação da coragem, pois ele ousa expressar anseios que, com excessiva frequência, permanecem enterrados no coração humano. Traga à luz os seus anseios, expresse-os. Somente então poderá a sua vida recomeçar no prazer e terminar na sabedoria. Quais são os poemas da sua alma? Tente escrever um poema a respeito de um deles. Entrar em contato com a poesia de outras pessoas o ajudará a despertar sua poesia interior. Reconheça e ative os poemas da sua alma. Agora as Gotas de Sabedoria também estão disponíveis em aplicativos para celulares. Procure e baixe gratuitamente o aplicativo Gotas de Sabedoria nas lojas do sistema Android em Play Store e no sistema iPhone em Apple Store no seu celular. Olha, exatamente 8 horas mais 3 minutos, 8 horas mais 3 minutos. Está recebendo o Frei Antônio, que é o pároco de São Miguel, aqui de Pojuca, da paróquia São Miguel, aqui de Pojuca, tá certo? O nosso entrevistado de hoje. E é um prazer estar recebendo o Frei Antônio Rodrigues, administrador desde 2018 da paróquia São Miguel, Arcanjo, em Pojuca, tendo passado os seus últimos anos exercendo o ministério da paróquia de São João Batista em Igreja Nova, Alagoas, pertencente à diocese de Penedo. Aqui com a gente tem o prazer de receber o Frei Antônio. Bom dia, Frei. Bom dia. Quero agradecer a todos vocês por este convite, a participar desse momento tão nobre, que é este programa que entra nas casas de tantos ipojucanos, assim também com tantas pessoas, que com amor, vocês passam uma mensagem, primeiramente de carinho, e de todos os acontecimentos que acontecem aqui neste município e de modo especial nesta paróquia. Então, desde já o meu agradecimento pelo convite. Estamos aqui para conversarmos um pouco, Ok, Márcio. Muito bom dia, Frei. É prazer enorme estar recebendo aqui nos estúdios da TV Pojuca Online, e a gente gostaria de iniciar essa entrevista perguntando ao senhor o que é a Semana Santa e qual a importância de vivenciá-la. Márcio, a Semana Santa, sem dúvida alguma, é aquilo que nós chamamos do ápice da fé cristã. Na Semana Santa nós celebramos o tríduo pascal, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, é este tríduo que dá sentido à nossa vida, que dá sentido à nossa fé. Sem o tríduo pascal, nós, com certeza, não teríamos uma fé vivenciada da maneira como nós vivemos. Porque foi pela paixão, foi pela a morte, foi pela sua ressurreição, foi pelo seu exemplo que ele resgatou toda a humanidade. Nos resgatou do pecado para nos conduzir à terra prometida. Que terra prometida é esta? A terra do próprio Deus. É um projeto de Deus na nossa vida que Cristo assumiu com todo o amor, com toda a dedicação. O convite que o Pai faz a ele, ele assume. Então, celebrar a Semana Santa significa para nós fazer esta memória. A memória de um Deus que nos ama, a memória de um Deus que quer caminhar conosco, a memória de um Deus que está sempre ao nosso lado. Então, a Semana Santa significa isso, o ápice da nossa fé. A maior expressão de amor de um Deus pela criatura. Ele enquanto Criador, e nós enquanto criatura. Ele enquanto pai e nós como filhos. Então, a Semana Santa significa isso para nós. Eu dizia lá na igreja, e é bom que todo mundo que esteja nos vendo e ouvindo, a Semana Santa não é um feriado. Às vezes nós escutamos,
várias programações para o feriado de Semana Santa. Para o cristão, a Semana Santa nunca foi e nunca deve ser um feriado. Mas este momento, né, este espaço, esse tempo litúrgico, no qual a igreja nos proporciona, é nós, como cristãos, homens e mulheres de fé, fazermos memória daquele que por amor se entregou por amor a nós. Então, o grande convite é esse, que nestes dias da Semana Santa, que nós possamos meditar em nossa vida esta memória. A memória daquele que nos ama e sem nenhum medo se entregou por amor a nós, para que nós nele tivéssemos a vida eterna. Tá certo, Frei. Frei, quais são as celebrações realizadas na paróquia de São Miguel durante a Semana Santa e por que é importante que o cristão participe? Márcio, na Semana Santa nós teremos uma programação, digamos assim, cheia. Cheia não para encher a gente para ficar cansado, mas cheia exatamente para meditar, nos aprofundar no mistério pascal. Como falei outrora, né? A morte, a paixão, a morte e a ressurreição. Então a semana começa no próximo domingo, dia 14, quando nós teremos a celebração de Domingo de Ramos. Sairemos aqui da capela São Francisco e lá na frente da capela teremos a bênção dos ramos e logo em seguida sairemos em direção ao convento e lá no pátio teremos a Santa Missa. Então, Domingo de Ramos, caminhar, né? No domingo, na segunda-feira, nós teremos um outro encontro. Este encontro agora será com as mulheres. Então, as mulheres irão participar de uma celebração penitencial dedicada exclusivamente a elas, e certamente para trabalharmos também fazendo esta memória deste Deus. Na terça-feira, também nós teremos agora a celebração penitencial para os homens. Na quinta-feira, na quarta-feira, nós teremos a caminhada dos homens. Então, a gente desde já, né, já convida todos os homens que estejam lá na frente do convento para que possam participar dessa caminhada, onde pelas ruas de nossa cidade nós sairemos, né, meditando, refletindo, rezando os passos de Jesus. Na quinta-feira santa, nós teremos a celebração da instituição Eucaristia, que o povo conhece pela celebração do lava-pés. E logo em seguida nós teremos também a adoração ao Santíssimo. Na sexta-feira nós teremos 3 momentos especiais. O primeiro momento se inicia às 4 horas da manhã, lá na comunidade de Rurópolis, onde teremos lá a Via Sacra. Às 6 horas da manhã, aqui no convento, nós teremos a celebração das 7 dores, né, de Maria. Às 3 horas da tarde, nós teremos a celebração da Paixão, junto com o beijo da cruz, e logo em seguida sairemos pela nossa cidade, pelas principais ruas, com a procissão do Senhor Morto. E o que a gente pede a todos os católicos, né, que participem desse momento, que assim que o esquife, né, com o corpo, chegar na igreja, que nós possamos também ficar lá um pouquinho meditando, refletindo esta espiritualidade, né, que a própria igreja coloca para nós. No sábado, às 22 horas, nós teremos a celebração da Vigília Pascal. E no domingo, nós teremos apenas a Santa Missa, das 19 horas, onde nós celebraremos o domingo de Páscoa. E logo em seguida, teremos uma confraternização, né, com todos os paroquianos, ali na frente da igreja, participando de um momento bonito, onde, como família de Deus, vamos nos confraternizar, também celebrando nossa vida, a vitória da vida sobre a morte, ou seja, celebrar a Páscoa do Senhor, que também é a nossa Páscoa. Então, esta é a programação dessa semana. Então, convidamos a todos, né, a participar dessa semana que vai vir, começando do dia 14 até o dia 21. Ok. A gente lembra também aos internautas que estão acompanhando que a programação também está disponível nas redes sociais da paróquia, né? Sim. O pessoal da pastoral, da PASCOM, a Pastoral da Comunicação, disponibilizou. Padre, o Papa Francisco afirmou ontem que o jejum quaresmal nos livra de apegos às coisas do mundanismo, que anestesia o coração. Como deve ser o jejum e a penitência durante a Semana Santa e fora das celebrações, como o cristão deve vivenciar esse período? O jejum
é um momento, né? É um instrumento de Deus colocado em nossas vidas. Falar do jejum, somos convidados a recordar o verdadeiro jejum, que é o jejum de Jesus Cristo. Como era que Jesus Cristo jejuava? Jesus Cristo se baseava no próprio profeta Isaías. Isaías dizia que o verdadeiro jejum é acolher os órfãos, acolher as viúvas e acolher o estrangeiro. Se nós fôssemos hoje olhar para Ipojuca, nós poderíamos identificar, pela situação de vida de muitas pessoas, quem são os órfãos de hoje, quem são as viúvas ou os viúvos de hoje, e quem são os estrangeiros de hoje, que muitas vezes pode estar até mesmo dentro de casa. Pessoas que estão do nosso lado, mas que são muitas vezes invisíveis aos nossos olhos. Talvez por uma certa insensibilidade do coração humano. A igreja nos pede que na sexta-feira jejuemos, durante a semana, né? Peixe. Mas não é carne, mas não apenas a carne. Podemos jejuar muitas coisas. Podemos jejuar a inimizade, podemos jejuar a violência, podemos jejuar a perseguição, podemos jejuar a injustiça, podemos jejuar a maldade, a mentira. Ou seja, podemos jejuar os vícios, podemos jejuar tudo aquilo que me impede de ser um verdadeiro cristão, de ser um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher, um verdadeiro ser de Deus. Então, quando se fala, o Papa pede que jejue, não é apenas o alimento. Jejuar o alimento significa compadecer-se daqueles que não têm. Então, eu jejuo hoje, mas não para ficar estocado dentro de casa. Mas eu jejuo porque eu também quero partilhar com aqueles que não têm. Por isso que o Papa vem nos dizer que o jejum é esse instrumento que nos torna mais hábeis para não deixar que as coisas do mundo, ou seja, que o materialismo tome conta de nós. Então, podemos jejuar muitas coisas. E aqui eu trago um exemplo para vocês, tipo, podemos também jejuar aquilo que me impede de caminhar como filho de Deus. Tem pessoas que gostam de viver uma vida, mas nem sempre aquela maneira como ele vive ou ela vive é uma maneira de exaltar o nome de Deus. Então, o que eu posso jejuar? Não apenas o alimento, mas também jejuar tudo aquilo que me impede para viver por esse Deus. Então, é esse convite que o Papa nos faz, é este convite que a igreja nos faz. Ok, padre, exatamente 8 horas mais 14 minutos. Vou aqui no painel, o Antônio Gomes está aí junto com a gente, mandando bom dia. Marcela Cabral também com a gente, mandando bom dia. Simone Marques com a gente, Adriana Dias também com a gente. O Márcio Santana, Adriana Dias mandando um bom dia. A Maria do Carmo também com a gente. A Ladir Fernandes também com a gente. Adilson Artes, né? Meu amigo Adilson aí mandando aquele bom dia. Vai inaugurar quando, garotinho? Edna Maria, bom dia. Que Deus abençoe a todos vocês. Voleibol Ipojuca, bom dia. Márcio Lima e Márcio Santana, grande abraço ao Frei Antônio. Pessoal do voleibol Ipojuca aí também com a gente. Fábio Dário conosco, a Débora Amorim também com a gente, Marcelo Neves também com a gente, e a Ladir Fernandes, ela pergunta aqui, Frei Antônio, primeiramente, sua bênção, me sinto confortável em falar sobre o Senhor, só um homem cheio de Espírito Santo é capaz de realizar tantos feitos como celebrar a Eucaristia, pregar o Evangelho, acolher os pecadores. Sua missão é árdua, mas sei que a sua alegria de servir é maior do que todos os desafios. Que Deus continue te iluminando e que a presença de Jesus em sua vida seja a sua maior recompensa. Aladir Fernandes, mandando para o senhor Frei. Obrigado. Quero agradecer a ela por essas palavras tão bonitas e tão cheias de vida. Certo, Márcio. Ok, padre. A gente vai falar agora sobre, durante a Semana Santa, são dias de muita oração, né? Diante disso, o que o cristão deve levar para si, para a sua vida, no caso, após esse período de Semana Santa? Olha, essa pergunta é muito profunda. O que o cristão deve levar para si, né? A Semana Santa, como eu disse, nós celebramos esse tríduo pascal, que é a expressão máxima da nossa fé. E após a Semana Santa, esse mistério pascal continua em nossas vidas. O que nós podemos levar é, constantemente, diariamente, vivenciar em nossas vidas, né, a memória do mistério pascal. E que memória é esta?
A memória de um Deus que se entregou, de um Deus que morreu, de um Deus que ressuscitou por nós. Então, o que nós levamos nesse momento é que todos os dias nós somos convidados a celebrar com maior intensidade, com maior amor, exatamente o mistério pascual, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. E deste mistério pascual, aí tirar tudo aquilo que é importante para a nossa vida. Cristo nos ensinou que o maior mandamento que existe é amar o próximo como a si mesmo. Nós vivemos em um mundo, estamos inseridos hoje em uma sociedade onde o amor é pregado como algo dos fracos. O amor é pregado como algo daqueles que não têm coragem para viver. Ao contrário, o amor é o maior de todos os instrumentos. Sem dúvida alguma, o amor é o instrumento por excelência que Deus colocou em nossas vidas para que a humanidade possa viver cada momento como irmãos, como família, como povo de Deus. Então, levar as virtudes definidas por Jesus, levar as virtudes vividas por Jesus para o nosso dia a dia. Então, se nós vivenciarmos tudo aquilo que Ele colocou diante de nós, nos mostrando que os felizes são os pobres em espírito, os felizes são aqueles que promovem a paz, que os felizes são aqueles que têm sede, mas que também promovem a justiça, sede e a promoção da justiça. Foi isso que Ele nos ensinou. No Evangelho de domingo passado, Ele nos ensina que até o injustiçado, quando é lançado ao chão, nós temos que ter a dignidade de estender a mão para erguê-lo ou erguê-las novamente. Então, o que fica para nós deste exemplo é um Deus que quer caminhar com o seu povo, um Deus que nos ama e simplesmente só quer que nós sejamos, nas nossas vidas, verdadeiros instrumentos, verdadeiros discípulos do amor. Então, é esta a mensagem que fica da Semana Santa. Sermos instrumentos do amor. Tá certo, padre. Durante a quaresma, a igreja orienta os fiéis a abstinência da carne. O senhor poderia explicar um pouco sobre esse caso, a abstinência da carne? A igreja hoje, ela defendia, né, assim também como defende essa abstinência, porque nós passamos o ano todo comendo carne, né, nos alimentando de carne. E a igreja pede que a gente se abstenha nesse momento da carne, para que a gente também possa fazer deste momento do jejum um momento ápice da nossa vida. Não apenas da carne, como eu falei, né? Mas também de outras coisas. Jejuar a carne, nós sabemos que nós vivemos em uma situação onde muitos têm condições de comprar 1 quilo de carne. Muitos não têm. Então, abster-se da carne é também compadecer-se, né? É estar com aqueles que também não podem se alimentar. Como eu falei no primeiro momento, o jejum não é apenas da carne. O jejum pode ser de muitas coisas. Mas olhando na questão da carne também, nós podemos observar que o nosso Senhor, o nosso Deus, a maior parte da sua vida, Ele se alimentava de peixe. Então, por que também não fazer de um momento igual ao dele, né? Ele se alimentava de peixe, era pescador, porque andava com os pescadores, e quando você anda com uma pessoa que tem uma profissão e começa a conviver com ela, você também passa a fazer parte daquele mundo. Então, o alimento principal dele era peixe, pão, vinho e também cordeiro, né? Então, a igreja, quando pede para nós deixarmos de comer pão, é para também entrar nesta espiritualidade daquele que por amor está ao nosso lado. Então, comer pão não é se abster do peixe, não é apenas fazer algo a partir de uma imposição, não, é livre. Se eu posso comer, naquele momento, me abster da carne, não tem nenhum problema em se abster. Se eu não posso, eu vou comer. A igreja, ela não impõe, né? Ela apenas coloca para que neste momento possamos fazer também essa memória, como ele fez. Aquilo que ele viveu por cada um de nós. Ok, padre. Falar um pouco agora sobre o Domingo de Ramos.
qual é o significado da celebração do Domingo de Ramos na vida do cristão? Veja bem, meu irmão, o Domingo de Ramos é aquilo que nós chamamos de a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Exatamente em um domingo. Ele tem consciência que vai para Jerusalém e lá ele vai ser crucificado, vai ser morto, vai sofrer na mão de muitos homens. Mas ele tem essa consciência. O povo de Israel naquele tempo esperava a chegada de um Messias, mas um Messias que trouxesse na mão uma espada para mostrar poder, para libertar o povo de Israel, o povo judeu, da dominação estrangeira. Só que o Messias que chega não é aquele que traz na mão uma espada, mas é aquele que traz no seu próprio ser a expressão máxima do amor. Naquele tempo, o Messias esperado era o Messias que viria em um cavalo bonito, com seu exército, para defender o seu povo. O nosso Messias, ao contrário, sobe em um burrinho, né? Em um jumentinho, coloca um manto, fica ali em cima e vem com os discípulos. E o povo, tomado por esta verdade, porque reconhece nele a vida que ele vive, as palavras que ele fala, a maneira como ele acolhe, a maneira como ele se relaciona, a maneira como ele trata as pessoas, a maneira como ele fala do Pai e vive para este Pai, as pessoas têm a certeza plena de que aquele homem, o Jesus de Nazaré, o Jesus carpinteiro, o Jesus filho de Maria, é de fato o Messias esperado. Então o povo estende no caminho, né? Começando desde a entrada de Jerusalém até o centro de Jerusalém, estende mantos, coloca palmeiras, galhos de oliveira e gritam, né? De uma forma não aquela forma, digamos assim, como que estão sendo manipulados, mas a partir de uma experiência de vida, porque estão com ele e vivem com ele. E dessa experiência de estar com ele, tem a certeza que de fato ele é o Filho de Deus, o Messias esperado. Então, o povo forra os caminhos e grita, né, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, acolhendo este Jesus. Deveria ser a mesma atitude que nós deveríamos ter. Preparar o nosso coração. Preparar o nosso coração para acolher com amor aquele que com amor vem até nós. Então, o Domingo de Ramos significa isso. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas. A entrada triunfal de um Deus que nos ama e que está querendo caminhar conosco. Mas não vem como o poderoso, ao contrário. Vem até nós como uma pessoa simples, porque é na simplicidade que ele se apresenta. A maior virtude dele, né, é a simplicidade. É nesta simplicidade que ele vem para mostrar que Deus caminha, que Deus anda com o seu povo. Então, o sentido do Domingo de Ramos é este. É esta entrada triunfal dele em Jerusalém, mas também na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas. Ok, exatamente 8 horas mais 25 minutos. Mais uma pergunta, né? Sabemos que na Semana Santa são celebrados inúmeros acontecimentos. O que especialmente é celebrado na Quinta-feira Santa, padre? Márcio, a Quinta-feira Santa para nós é um momento todo especial. Porque na Quinta-feira Santa nós celebramos a instituição, a Eucaristia. Jesus, ele sabe que a sua hora chegou. A hora dele testemunhar que Deus é amor, que Deus é Pai, chegou. Então o que é que ele faz? Cristo, desde criança, ele era muito observador. Então ele observava que lá, quando alguém chegava na casa da sua mãe, Maria, e também de seu pai, José, quando alguém chegava na casa deles, que era muito amigo, uma pessoa bem próxima, Jesus percebia e olhava que tanto Maria quanto José tinham um costume. Quando chegava alguém tão próximo, eles tinham 3 atitudes. A primeira atitude era pegar um vaso com água, uma bacia, levar até aquela pessoa que chegava em casa, lavava as mãos, também lavava os pés. E ele observava. E depois ele percebia que quando acabava de fazer este ato, lavar as mãos e os pés, eles se dirigiam à mesa. A mesa era praticamente no chão. Se sentavam numa almofada
E lá, o dono da casa oferecia ao convidado pão e vinho. E ele percebia que isto era o maior gesto de amizade. Oferecer água, oferecer o pão e oferecer o vinho, significa dizer para o outro, mesmo que este outro não fosse da família, você é o meu melhor amigo. Então, quando chega na quinta-feira, que ele sabe que a hora dele chegou, que não tem mais como fugir dos desígnios de Deus, daquilo que Deus ordenou, a missão que Deus confiou a ele, ele decide-se fazer o último jantar com seus discípulos. E neste último jantar, ele tem a mesma atitude que ele viu em casa. Então, a quinta-feira santa, ele vai lá, pega uma toalha, amarra na cintura, pega o vaso, se dirige aos discípulos, lava as mãos, lava os pés de cada um, mostrando aquilo que ele aprendeu. E depois, ele pega o pão, parte e distribui. Pega o vinho e diz que ali, aquele vinho é o sangue dele, que o pão é o corpo dele. Ou seja, ele aprende isso em casa. E qual é o significado de tudo isso? Ele institui a Eucaristia. O significado de tudo isso é dizer que na simplicidade do pão, na simplicidade do vinho, ele está conosco. Sempre estará conosco. Então, quando nós celebramos a Quinta-feira Santa, que é a primeira missa, ou seja, é a instituição da Eucaristia, é fazer memória de um Deus que está conosco. Então, todas as vezes que nós participamos da Eucaristia, nós estamos fazendo memória deste momento. Memória de um Deus que quis ser, na simplicidade do pão, na simplicidade do vinho, o nosso alimento eterno, o nosso alimento espiritual. Porque é Ele. Ele está ali. Então, quando nós comungamos, nós comungamos o próprio corpo. Quando nós bebemos o vinho, que já não é mais o vinho, nós bebemos do seu próprio sangue. Então, a quinta-feira é esse momento, digamos dizer assim, ímpar. Porque é ali onde ele institui, a partir do último desejo dele, de estar com seus discípulos, de ficar para sempre, eternamente, ao nosso lado, exatamente nas espécimes do pão e do vinho. Então, a Quinta-feira Santa é esse momento ápice para nós, porque é lá onde no pão e no vinho ele diz para mim, diz para você, diz para todos nós, vocês são meus melhores amigos. Então, quando nós comungamos, nós estamos diante daquele que é o nosso melhor amigo e estamos dizendo para ele que nós também somos os seus melhores amigos. Então, a Quinta-feira Santa é isto, esse momento maravilhoso. Esse momento de encontro onde Deus, que é tão infinito, se faz tão simples nas espécimes do pão e do vinho para eternamente estar conosco. Ok, exatamente 8 horas mais 30 minutos. Estamos aqui recebendo o Frei Antônio, pároco de São Miguel, aqui em Pojuca. Vamos a um bloco de comerciais e daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo legal. Aproveite as promoções do Camarta Supermercados, com frutas, verduras, bebidas e alimentos em geral. Supermercado Camarta, em Porto de Galinhas, loteamento Merepe 3, em Camela, Rua do Comércio, em Rio Formoso, Usina Cucaú, Rua Amélia Monteiro, fone 3552-2034, Supermercado Camarta. A Justiça Eleitoral em Ipojuca informa que os eleitores do distrito de Nossa Senhora do Ó contam agora com um novo local de votação na Escola Municipal Professora Maria das Dores Cavalcante. Os eleitores de Camela contam agora com um novo local de votação na Escola Maria José Ferreira da Costa, em Rurópolis de Camela. Os eleitores das seções 193 e 205 da Secretaria de Turismo passarão a votar na creche em Porto de Galinhas. Os eleitores das seções 149 e 163 da Escola Humberto de Alencar passarão a votar na Escola Antônio Geraldo, em Serrambi. Informou Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Burger, sua melhor opção em hambúrgueres em geral. X-Porto e Pojucano, batata cheddar e bacon, X Nossa Senhora do Ó, X Maracaípe e o tradicional cachorro quente. Ligue e peça o seu combo. Contatos 9128 2409 em Pojuca, em Nossa Senhora do Ó, 8795 5173. Netos Burger. Ei, procurando assistência técnica? Pare de ficar rodando por aí. Ipojuca tem sua mais completa assistência técnica autorizada da região. Max Imagem Eletrônica, atuando nas mais diversas áreas, como áudio, vídeo e refrigeração. Também fazemos laudo para CELP. Trabalhamos com instalação de ar-condicionado, com garantia e autorizado pelos maiores fabricantes do mundo: Philco, MediaCarre, Splinge, Gri, Lennox e Multilaser. Temos os melhores técnicos automaticamente treinados e capacitados para melhor lhe atender. A Max Imagem Eletrônica está em seu novo endereço, na rodovia PS60, ao lado da Estilo Car Equipadora. Informações 8781-6233 ou 3501-3183. Pare de ficar rodando por aí procurando assistência técnica. Ipojuca tem Max Imagem Eletrônica, a melhor da região. A Justiça Eleitoral em Ipojuca informa que os eleitores do distrito de Nossa Senhora do Ó contam agora com um novo local de votação na Escola Municipal Professora Maria das Dores Cavalcante. Os eleitores de Camela contam agora com um novo local de votação na Escola Maria José Ferreira da Costa, em Rurópolis de Camela. Os eleitores das seções 193 e 205 da Secretaria de Turismo passarão a votar na creche em Porto de Galinhas. Os eleitores das seções 149 e 163 da Escola Humberto de Alencar passarão a votar na Escola Antônio Geraldo, em Serrambi. Informou Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Em Pujuca agora tem Centro Estético Automotivo Lean, com lavagem a seco. Cuidar do seu carro como se fosse o dono? Traga seu veículo para o Centro de Estética Automotivo Lean. Aqui seu automóvel sai livre de ácaros, bactérias e fungos. Centro Estético Automotivo Lean. Lavamos carros, motos, bancos, motor, portas e teto. O novo jeito de cuidar do seu carro é aqui. Tudo com lavagem a seco. Centro Estético Automotivo Lean. Higienização total. Cuidar do seu carro agora em Pujuca nunca foi tão fácil. Centro Estético Automotivo Lean. Rua Hilda da Costa Monteiro, número 21, por trás da Igreja Assembleia de Deus, centro do Ipujuca. Informações 984546073, 997117838 ou 992556779. Centro Estético Automotivo Lean. Seu carro novo, de novo.
Olha aí, exatamente 8 horas mais 37 minutos, 8 horas mais 37 minutos, a você ligado com a gente, aquele bom dia bem legal, essa turma bacana sempre ligado conosco e também de Alto Astral, tá certo? Estamos recebendo as informações, vamos aqui até o Cabo de Santo Agostinho. Alô, Paulo Ricardo, bom dia. Bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes da rádio Ipojuca Online, desculpa, cara. O Sintrac, Sindicato dos Trabalhadores do Cabo de Santo Agostinho, convida todos os servidores para comparecer na sede da entidade nesta próxima quarta-feira, dia 10/4, às 9 horas, para uma Assembleia Geral de representação e aprovação de pauta da campanha salarial 2019, que traz, Márcio, os principais pontos da pauta, que são, primeiro, reajuste salarial 2019, o PCCV geral e da saúde e estatuto do servidor, revisão do PCCV da Guarda Municipal, pagamento de licença premium, inovação do FGTS, regularização da produtividade SUS, insalubridade, quinquênios e IPIs. Vale lembrar que é com a Assembleia Geral que se define as principais indicações, crescimento. Crescemos, né? Temos mais representatividade, mais voz e mais força. Márcio, é com você. Tá ok, Paulo, forte abraço para você, meu irmão, obrigado pelas informações, direto do Cabo de Santo Agostinho, nosso amigo Paulo Ricardo, nosso repórter especial, passando aí as informações, e a gente continua aqui com o nosso pároco, o Frei Antônio, a gente segue com o nosso bate-papo bem legal. Márcio. Vamos agora falar sobre o Tríduo Pascual, saber do Frei Antônio o que significa, qual o significado para os cristãos da celebração do Tríduo Pascual. O Tríduo Pascual significa para nós celebrar, né, durante os 3 dias, né, na Quinta-feira Santa, na Sexta-feira Santa e no Sábado Santo. Nós celebramos esses 3 dias, celebramos em um primeiro momento da sua ressurreição. Então, o Tríduo Pascual é esse momento, como eu falei, esse momento ápice, esse momento de celebrar conosco, junto, né, aquele que nos ama, aquele que venceu a morte e que está conosco. Então, a igreja convida, né, a todos os católicos, né, todos os cristãos, que nesse momento realmente nós possamos vivenciar este momento de uma forma profunda, de uma forma mais amorosa e principalmente meditar em nossas vidas aqueles que foram os últimos passos dados por Jesus para mostrar a nós o quanto nós somos amados. Então é isso que nós celebramos no Tríduo Pascal. Padre, o que representa a missa da Ceia do Senhor e em que se difere das demais missas católicas? Como já disse outrora, né, a missa da Ceia do Senhor é a instituição Eucaristia, né? Então é o último jantar de Cristo, aquilo que eu falei, como ele observou muito bem o seu povo, a sua cultura, observava pai e mãe, e tira dessa observação das culturas, né, deles, tira elementos que mostram o verdadeiro sentido da amizade, o dar o pão, o vinho, o lavar as mãos, lavar os pés das pessoas quando chegavam em casa. Então, significa isso, né? Esta amizade significa que Cristo é o meu melhor amigo e que eu também sou este melhor amigo na vida de Jesus. Então, ela não difere das outras, ela foi apenas a primeira. Porque todas as missas que nós celebramos, ela tem a mesma intensidade, ela tem a mesma espiritualidade, elas têm a mesma liturgia, elas têm o mesmo contexto. Então, aqui significa que ela foi a primeira. Mas ela só se difere porque foi a primeira. Mas o sentido, o mistério que nós celebramos é o mesmo. Na primeira missa, nós não celebramos o mistério da paixão, mesmo estando incluído. Mas nas outras nós celebramos o mistério pascal. Então, ela só difere neste ponto. Ok, padre. Falar um pouco das vias sacras, como é que está a programação das vias sacras na paróquia de São Miguel durante a quaresma e quais são as datas que acontecerão as próximas? As vias sacras, elas estão acontecendo aqui na paróquia às quinta-feiras e sexta-feiras. Nas quinta-feiras ela acontece nas ruas,
e a sexta-feira acontece na matriz. Porque tem primeiro logo a via sacra, na matriz, e logo em seguida a Santa Missa. E nas quinta-feira ela acontece nas ruas, onde nós passamos principalmente pelas casas daquelas pessoas que não, muitas das quais não podem vir à igreja, por vários motivos, né? Doença, ou até mesmo pela questão da idade, não pode vir à igreja, então nós vamos até lá. Então, nas quinta-feira nas ruas e na sexta-feira na matriz. Agora nós vamos ter apenas dois momentos. Quinta-feira próxima agora, nós teremos a Via Sacra aqui na rua, no centro, saindo do convento às 19 horas, em direção às casas. E na sexta-feira, apenas na matriz. Porque esta é a última semana da quaresma, né? E então, só teremos agora a próxima Via Sacra, na sexta-feira santa, às 4 horas da manhã, lá na comunidade de Rurópolis. Ok, qual o significado da vigília pascual tão cultivada entre os católicos e por que acontece durante a mesma? A vigília pascal, Santo Agostinho já dizia uma frase muito bonita, né? Muito bonita e profunda. Ele dizia que a vigília pascal é a vigília das vigílias. Porque é exatamente nesta vigília pascal, onde nós fazemos dentro da liturgia todo um percurso, nas leituras, nos salmos e também no evangelho, nós fazemos todo um percurso da história da salvação da humanidade, que se dá em Deus. Desde o Gênesis até se concretizar de uma forma bela, bonita, coesa, verdadeira, no próprio Jesus. Então, celebrar a vigília pascal significa fazer esta história, fazer este percurso, desde o surgimento da humanidade, desde a criação de toda a vida por esse Deus, até o ápice da criação, que é o seu próprio Filho. Então, é isso que nós celebramos na vigília pascal. E no interior também da vigília pascal, nós começamos com a bênção do fogo. E lá, depois que o fogo é abençoado, nós acendemos o círio, que simboliza em nossas vidas o Cristo ressuscitado. O povo todo adentra para a igreja, né, para a nave, e o círio fica fora. E depois o sacerdote entra com o círio na mão e canta por 3 vezes, dizendo ao povo: eis aqui a luz de Cristo. E o povo responde: demos graças a Deus, por 3 vezes. E no primeiro momento da celebração, a igreja permanece com as luzes apagadas, apenas com as velas acesas, simbolizando que no círio, que é a luz da nossa vida, aquele que é nosso Deus, nosso Senhor, ressuscitou. Quando se proclama, né, a Páscoa, aí todas as luzes são acesas na igreja, para mostrar que de fato este Deus está conosco. E logo em seguida vem as leituras, como já falei, né, toda a liturgia da palavra, onde narra, né, todo o percurso, desde a criação até o próprio Jesus, e também tem leituras do Novo Testamento, falando como se deu na história da humanidade a história da salvação de Deus. Como é que Deus salva o seu povo. Então, sem dúvida alguma, é uma das missas que nenhum cristão deveria perder. É uma das missas que nenhum cristão deveria se afastar, mas está ali para beber desta fonte, vivenciar aquele momento, porque a liturgia nos leva a compreender como é que Deus se utilizou para salvar toda a humanidade. Só para reforçar a questão da vigília, padre, lá na paróquia acontece que horário? Qual é o horário que vai? Às 22 horas. Então a gente pede que as pessoas levem uma vela. Quem não levar, a gente vai arrumar, né? Uma vela lá. Exatamente para acender nesse momento, né? Então, leve uma vela às 22 horas. E nós ficamos lá até 11h30, meia-noite. Depende de como vai se dar a liturgia. Porque às vezes é assim, as pessoas dizem: não, a missa é tão grande, né? Tão comprida. Mas quando nós estamos lá, que nós nos silenciamos e participamos do mistério que está ali acontecendo, se realizando na nossa vida, a gente percebe que 2 horas, 3 horas, um dia é pouco.
para tentar contemplar esse mistério de amor desse Deus em nossas vidas. Ok, padre. Fazer só um parênteses aqui, uma pausa aqui na programação da Semana Santa e da Quaresma, e entrar agora num título que o senhor recebeu recentemente, lá na cidade de Igreja Nova, no estado de Alagoas, cidade do qual o senhor foi pároco lá durante alguns anos, e é muito querido. Eu acredito até que alguns moradores lá da Igreja Nova estão acompanhando a entrevista, ou vão acompanhar. O senhor recebeu o título de cidadão lá da Igreja Nova, inclusive com a presença de autoridades políticas, né, e religiosas lá. Eu queria que o senhor falasse qual foi a emoção de o senhor ter recebido esse título de cidadão de Igreja Nova e o reconhecimento por seu trabalho lá. Para mim foi uma surpresa, né? Porque, assim, por onde a gente passa, a gente procura fazer o máximo possível para vivenciar aquilo que a gente acredita e o que a gente ama. Igreja Nova, né? O povo lá sabe, eu tenho um carinho especial, eu amo. Como todos os lugares que eu passei, eu amo. Igreja Nova tem um carinho especial, né? É um povo que, graças a Deus, como todo o povo brasileiro, é um povo que é amigo, é um povo que é família, é um povo que é acolhedor, é um povo que, quando eu cheguei lá, me abraçaram. Então, criamos uma família. Eu recebi o título de Igreja Novense, né? Eu fico muito grato, né, pela iniciativa lá do vereador André, e a Câmara realmente me deu esse título. Fico feliz pelo título, mas é assim, o que eu dizia para eles lá, eu posso dizer até agora aqui para todos que estão nos vendo e nos ouvindo, né? É muito gratificante você ser reconhecido pelo trabalho. Eu acredito que eu gostaria também de dar dar títulos a eles. O maior título que eu posso dar a eles é o meu carinho, o meu amor, o meu respeito, a minha amizade. Eles sabem disso. É um povo que eu aprendi a amar. E neste povo que eu aprendi a amar, eu aprendi também a crescer. Porque não é só o pároco que chega para ensinar. Não é só o pároco que chega para dizer alguma coisa. Mas eu aprendi muito. Nas visitas que eu ia nas casas. Aprendi com as crianças. Aprendi com os jovens, aprendi com os adultos, aprendi com os jovens. Tinha pessoas lá, meu irmão, que tinha 100 anos, mas uma vida linda, belíssima, bonita. Então me ensinaram muito. As crianças, as maneiras como elas vinham falar comigo, né? Lá tem uma coisa muito bonita, que as crianças chegam, todos, né? Pedem a bênção. Então, foi um povo que muito mais me ensinou, que muito mais contribuíram para o meu crescimento enquanto pessoa, enquanto homem, mas principalmente enquanto cristão, enquanto sacerdote. Porque assim, o povo é quem te ensina. Quer dizer, eles me deram um título onde de fato quem merecia o título era eles. O título, eu sempre já dei a eles, né? E sempre vou levar comigo no coração, né? Você chega naquela comunidade e você se sente família. Não tem um título melhor do que esse. Então, você se sentir família, perceber que você também é família, esse é o melhor título que tem. Então, eu fico muito grato, né? O trabalho que eu fiz foi apenas aquilo que cabia eu fazer, né? Cabia eu fazer no sentido de que fiz porque eles estavam do meu lado. O trabalho lá só foi bonito, o trabalho lá só chegou aonde chegou, porque o povo de Igreja Nova estava do meu lado. Se eles não tivessem, não estavam. Mas se eles não tivessem, eu não tinha conseguido fazer nada. Mas graças a Deus, que é um povo que se dedica, é um povo que se lança na missão, é um povo que assumiu junto com o padre esta missão. Então, o título de Igreja Novense, eu fico muito grato, né? Agora, o título maior é esse. Eles são minha família. Então, espero que eu nunca saia do coração deles, porque com certeza eles nunca vão sair do meu coração. O padre, a gente também fugindo um pouco do foco, não é? O que a gente estava observando foi a caminhada da família. Como o senhor viu a primeira caminhada da família aqui no município de Ipojuca? Olha, assim, eu tenho um lema do meu trabalho sacerdotal, né? Para mim, o que é mais importante na caminhada de uma igreja é quando nós vivemos este ser família. Porque quando você vive o ser família, você tem consciência que você pertence. Que você não é apenas parte.
mas que você está ali dentro do todo, né? A família, ela é muito maior do que qualquer pensamento. Nós temos dois tipos de família. Temos a família biológica e temos a família espiritual. A família biológica, ela nos limita pelo sangue. A família espiritual, ela é muito maior, mais abrangente, porque ela não limita. Ela não consegue limitar, porque a fé é muito maior. A quantidade de irmãos de família que nós temos aqui em Ipojuca, pela fé, é muito maior do que os laços sanguíneos. E se nós fôssemos sair para fora, andarmos pelo Brasil, pela América Latina, pelo mundo todo, essa família seria uma família universal. Porque é isso que Deus quer. Porque na oração do Pai Nosso, nós rezamos assim, né? Pai Nosso. Eu não digo Pai meu, nem Pai teu, nem Pai daquele. Pai Nosso. Se Ele é Pai Nosso, é porque Ele é Pai de todos. Se esse todos somos todos nós, e temos Ele como Pai, é porque nós pertencemos a uma família, que é a família de Deus. Sendo família de Deus, nesse Deus nós somos todos irmãos. Sendo irmãos, nesse Deus, todos nós somos iguais. Então, a caminhada aqui eu fiquei muito feliz, porque já tivemos duas, né? Uma no ano passado, e nesse ano nós tivemos essa caminhada também, que foi um momento de descontração, né? De brincar um pouco o carnaval, que sem dúvida alguma é uma festa que faz parte da nossa vida, né? Tem pessoas que não gostam, nós temos que respeitar, mas tem outros que gostam. Mas também naquele momento ali também, era um momento de nos encontrarmos como família de Deus. Então, eu fico muito feliz porque teve uma adesão. Os cristãos, os católicos de Ipojuca, aderiram. Eu espero que neste ano agora, em agosto, nós também vamos ter uma outra caminhada, né, da família, que a gente possa dobrar, ou quem sabe, triplicar aquela quantidade de pessoas, porque eu acredito nisso, Márcio. Lu, né, Márcio Santana, né? Todos que estão nos ouvindo aqui, acreditam nisso. Se nós vivermos como família, se nós olharmos para os nossos idosos e respeitá-los como pais, como mães, se nós olharmos para cada pai, para cada mãe e respeitá-lo como pai, como mãe, se nós olharmos para cada pessoa e percebermos que também são nossos irmãos e vivenciar esta família, nós não teremos apenas uma Ipojuca melhor. Nós teremos um estado melhor, um país melhor, um mundo melhor. Porque no dia que todos nós tivermos a consciência que somos irmãos, que somos filhos do mesmo Deus, que temos em nós a mesma imagem e a mesma semelhança de Deus, que neste ser de cada um de nós corre, vive em nós este amor de Deus pulsante em nós, e nos respeitarmos como irmãos, aí nós seremos uma família. Aí tantas coisas que tem aí deixarão de existir. Então, eu acredito, né, eu luto pela família, né, sou um defensor da família, e acredito que nós devemos viver a cada momento este ser família. Já imaginou na igreja? Eu viver como família. Lá no trabalho, eu tratar o outro como irmão, como família. Na rua, quando eu for brincar, me divertir, até mesmo correndo atrás me divertindo numa festa. Mas eu estou ali na festa me divertindo, não como um ser isolado, como nos dizia Aristóteles, né? Como um ser apolítico, mas como um ser político, no sentido que a política que eu falo aqui é aquilo que eles nos falam, né? Um ser político no sentido de que? De um princípio de uma alteridade, né? Estou naquele momento de uma festa, mas eu me diverti como filho, me diverti como irmão, brincar, me divertir como pai, como mãe, ser essa família, acredito que nós teremos uma sociedade cada vez melhor. Então, eu invisto na família porque eu acredito que nós, trabalhando a família, nós estamos trabalhando cada homem, cada mulher. E só para finalizar esse ponto, quando se investe na família, nós temos uma catequese maravilhosa. Porque você trabalha a família, você está trabalhando a catequese das crianças, você está trabalhando a catequese para os jovens, está trabalhando a catequese para os adultos. Então, família, eu digo para vocês, é a melhor coisa que Deus colocou no mundo. Se tiver alguma coisa depois dele, melhor do que a família, não existe. Então, é lá na família onde nós nos reunimos, é lá na família onde nós conversamos, é lá na família onde nós, entre aspas, né, temos nossas desavenças, mas é lá na família que é nosso porto seguro. É lá na família onde nós nos encontramos vivendo. Talvez o maior ser humano mais rico do mundo
não é aquele que tem a maior quantidade de bens. Né? Não se mede felicidade pela fortuna, né? Porque a felicidade, eu acredito nisso aqui, né? Também se chama família. Então, tem coisa melhor do que você passar um dia todo trabalhando. Ou passar um dia, né? Fazendo qualquer coisa. Mas saber que quando vai voltar para casa, vai encontrar uma família. E se esse encontrar uma família não fosse apenas em casa, mas também onde eu estivesse, aí sim o mundo seria aquele mundo que Deus tanto quer. Eu e o Pai somos um. E ser um significa sermos família. Então é por isso que eu defendo e luto pelas nossas famílias. Ok, padre, só mandar aqui uma alô pro pessoal que está acompanhando o programa, entre eles o Marcelo Neves está ligado com o programa, a Consuelo Santana também está ligado, e o Aladir Fernandes agora, né, está aqui também ligado com a gente. Falar um pouco agora sobre o famoso, né, que é famoso entre milhões de católicos do mundo, o Domingo de Páscoa, o que representa, dentre as celebrações pascuais, o Domingo de Páscoa. O Domingo de Páscoa, para nós cristãos, né, seja o cristão católico ou cristão protestante, significa para nós o ápice da vitória. É Deus, é a vida que vence a morte. E nós podemos assim identificar de várias formas. Cristo, a coisa que mais nos anima é sabermos que a nossa fé não morre em nós mesmos. É nós termos a consciência que o nosso Deus não é o Deus da morte, mas é o Deus da vida. O Deus que venceu esta morte. Porque aquilo que mais aterroriza o homem, aquilo que mais aterroriza a mulher, é a morte. Tem pessoas que têm medo de morrer, né? Mas por que as pessoas têm medo de morrer? Porque têm medo de viver. Né? Então, quando não se vive, você está morrendo. Né? Então, Cristo, ele está inserido em um ambiente, quando ele vem até nós, ele é inserido em um ambiente que é um ambiente de morte. É um ambiente de morte porque o povo não tem liberdade. É um ambiente de morte porque as mulheres eram colocadas de lado. É um ambiente de morte porque as crianças não eram valorizadas. É um ambiente de morte porque a violência era gritante. Era um ambiente de morte porque o ser humano não era valorizado enquanto ser humano, enquanto filho de Deus. Então, mas mesmo nesse ambiente de morte, também há um ambiente aberto para a vida. Deus é vida. Deus é luz, Deus é justiça, Deus é amor, a vida está ali, Deus está ali. Então, ele passa por todo esse momento. E quando chega exatamente nesse momento da Semana Santa, ele passa pela paixão e pela morte. E quando ele está na cruz, muitos zombam, porque achavam que aquele Messias era o Messias da falsidade, era um blasfêmio, era aquele que queria roubar para si um título que não pertencia a ele. E a gente percebe isso muito bem nas narrativas bíblicas. Mas só que ele venceu a morte. Ele venceu a morte não para dizer que é melhor, mas ele venceu a morte para mostrar à humanidade que aquilo que mais nos mete medo, que é a morte, que ela não tem nenhum poder sobre Deus, mas ao contrário, que Deus tem poder sobre esta morte. Então, o domingo de Páscoa significa esta expressão da vitória da vida sobre a morte, a vitória da luz sobre as trevas, a vitória do amor sobre o ódio, né? A vitória da justiça sobre a injustiça. Então, celebrar o domingo de Páscoa, nós devíamos celebrar com toda a força que nós temos, porque verdadeiramente ele ressuscitou, verdadeiramente ele venceu a morte, verdadeiramente ele está entre nós. Então, é por isso que o domingo de Ramos, o domingo de Páscoa, é esse momento ápice da nossa vida. Deus ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, com certeza nós não estaríamos aqui. Mas como ele ressuscitou, hoje nós estamos aqui. Então, a ressurreição é verdadeira. Ele está entre nós. Então, por isso que devemos celebrar com toda a força o tríduo pascal e também esse momento ápice da nossa fé, da nossa vida. Tem uma pergunta aqui da Aladir Fernandes, Márcio, para a gente encerrar. Ela diz assim: Frei, fale sobre políticas públicas. Aladir Fernandes. Fala um pouco, né? Um pouco. Aladir Fernandes, que bom, meu filho. Eu fico grato pela pergunta, viu? Que Deus te abençoe. É evidente que este ano a igreja, ela colocou como tema da campanha da fraternidade, né?
sobre as políticas públicas. Então, a igreja, ela faz uma crítica construtiva. Porque todos nós temos consciência que nós residimos, que nós moramos em um país que tem condições de dar vida digna ao seu povo. Quer dizer, chega a ser até vergonhoso, né? Quando nós olhamos para a situação do Brasil e percebemos que países muito mais pobres do que nós estão muito na nossa frente. Exatamente por quê? Porque países, muitos daqueles que hoje são chamados países desenvolvidos ou em desenvolvimento, porque são as classificações que os economistas, né, procuram dar, percebemos que tem países que estão à nossa frente. Porque existe uma coisa entre políticas públicas e políticas de Estado, né? E hoje, a pergunta que você faz é: o povo, a nação brasileira, tem direito de ser tratado como cidadão? Tem. Mas só vai ter direito de ser tratado como cidadão ou visto como cidadão quando realmente nós tivermos governos que funcionam. Governos que deixem de olhar para si, que deixem de olhar para grupos, que deixem de olhar para determinados segmentos da sociedade e consigam perceber que o brasileiro, a brasileira, o pai, a mãe de família, o jovem, a criança, o idoso, é muito mais importante do que os interesses pessoais, os interesses de grupos, os interesses de determinados segmentos sociais. Então, falar de política pública é dizer, convidar, né? Principalmente os governantes nas 3 esferas, a esfera federal, estadual e municipal, com que eles se comprometam verdadeiramente com o público, com as pessoas, e não simplesmente com seus interesses. Então, quando nós olhamos para o nosso Brasil, chega a ser até vergonhoso, né? Nós somos o país onde existe, como se fala, sobre a água. 20% da água doce do mundo está no Brasil. 20% da água doce do mundo está aqui no Brasil. E é vergonhoso que ainda tem cidades que não tem água encanada. É vergonhoso nós sermos beneficiados por este Deus, por essa natureza tão bela, de termos esses 20% da água doce do mundo, várias comunidades sem água, e o pior, nossos rios, quase todos poluídos. Chega a ser vergonhoso, né? Então, como você trabalhar a política pública? Então, estou falando aqui um pouco só da água, que parte para muitas coisas, né? A questão do saneamento básico, o direito a uma habitação de dignidade, né? Não é que o povo está pedindo para receber de graça, não. Ao contrário, né? O direito de você poder morar numa rua, ter esgoto, ter iluminação, ter água encanada, ter energia, né? Ter os meios, né, públicos que as pessoas possam viver uma vida com dignidade. Mas o grande problema é que enquanto os políticos, e agora aqui eu faço uma crítica, né? Mas não é querendo aqui taxar este ou aquele grupo, não. É de modo geral no Brasil. Eu, quando eu vinha no carro com o Lu, e conversando com um casal que nos trazia para cá, eu dizia bem assim, que nós temos que ter consciência do que é política. Porque se nós não tivermos consciência do que é política, vai continuar no mesmo. Entra governantes, sai governantes, e a história é a mesma, né? Tem um filósofo chamado Hegel, que ele dizia assim: quando você não faz uma leitura minuciosa da história, ela se repete. E nós percebemos que a história, do ponto de vista do Brasil, ela é sempre repetitiva. E por que ela se repete? Porque nós brasileiros, nós cidadãos e cidadãs, não fazemos uma releitura da nossa história. Então, política pública que a igreja prega é para mostrar que hoje no Brasil, os nossos impostos, eles são muito mais utilizados para determinados segmentos da sociedade e não para o bem coletivo. Nós temos que ter consciência que o bem coletivo, ele é muito maior do que o partidarismo, do que o grupismo e de que determinados segmentos. Porque o que mais importa no Brasil não são esses grupos, mas o cidadão brasileiro. E quando nós não tomarmos essa consciência
que nós somos importantes, que nós somos especiais, que nós temos o direito, vai continuar onde está. Você vê agora mesmo aí, né? A questão da Previdência. A Previdência fica aquela briga, é política pública ou é política de Estado? Né? A Previdência, né? Hoje é vergonhoso, até a gente comentava, né? A questão do BPC, né? Como é que pode uma pessoa trabalhar na roça? Como é que pode a pessoa, só quem puxa uma enxada durante o dia todo, e principalmente nesse sol maravilhoso criado por Deus, aqui do Nordeste, você puxa a enxada o dia todo, e aí veio agora a proposta desses homens aí, de colocar aqui um aposentado ou uma aposentada, que seja o trabalhador do campo, seja o pescador, seja a pessoa, a diarista, a pessoa chegar a 60 anos, para ganhar o equivalente a R$400 por mês, para ainda esperar 10 anos, para quando não completar 70 anos, ganhar um salário mínimo. Quer dizer, é vergonhoso. Tem gente que defende. Tem gente que defende uma vergonha dessa. Né? Então, cadê a política pública? Né? Então, é o grande questionamento que nós fazemos. E, se fôssemos falar de tudo aquilo que é necessário para a população, acredito que nós vamos ficar aqui o tempo todo debatendo, né? Então, é verdade. O que eu quero dizer a Aladi, né? Isso. Aladi Fernandes, Aladi minha irmã, Fernandes. a igreja, nós, como igreja, temos várias frentes de trabalho. Hoje, 45% mais ou menos dos hospitais públicos do Brasil estão com a igreja, trabalhando com o povo pobre que não tem condições, né? A igreja tem várias frentes, que qualquer dia eu posso vir aqui para mostrar, né, para vocês aqui, a gente pode trabalhar. Qual é o trabalho que a igreja faz enquanto política pública no mundo todo. Então nós temos várias frentes, muitas pessoas engajadas, envolvidas. Agora, o que nós queremos é que, porque a consciência, ela não vem de cima. A consciência, ela vem de baixo. Nós estamos agora aí no mundo aí virtual, onde as fake news, né, são colocadas como verdade e o povo acredita que são verdade, né? Alguém chega para você e diz que você ganhar meio salário mínimo está ótimo, você vai acreditar que está ótimo, né? Então, como trabalharmos isso, né? Então, o que eu quero dizer é, as políticas públicas nós temos que debater muito, né? Sem sentimentalismo, porque o grande problema, Márcio, né? E quem nos escuta, é quando você vai falar de política pública, o povo tem gente que se sente machucado. É a paixão. Feito o time de futebol, né, padre? Feito o time de futebol. É porque verdade. acha que eu estou falando daquele partido que eu acompanho. Não é. Ou daquele político. Não é. Política pública é muito mais abrangente. Ela diz respeito ao todo, né? Então, eu acho que nós deveríamos ter mais espaços, né? Para trabalharmos isso, sem sentimentos, sem ódios, sem raivas, e perceber, né? Que o bem mais precioso que nós temos nessa nação, chamada República Federativa do Brasil, o bem mais precioso que nós temos se chama o brasileiro, a brasileira. Esse é o bem mais precioso. Enquanto esse partidarismo, né, estiver no Brasil, nós nunca vamos chegar a uma situação social que leve todo o povo a ter uma dignidade. Eu acho que enquanto não começar de baixo, da massa, que somos nós, né? Nós não vamos chegar a nenhum lugar. Então, as políticas públicas é isso, né? Como trabalhar para dar dignidade a nós, brasileiras e brasileiros, que temos o direito de sermos tratados como pessoas, como cidadãos, como brasileiros e brasileiras. Então, é isso. Ok, Frei, a gente agradece a participação do Frei Antônio, administrador da paróquia de São Miguel em Pojuca. Padre, deixe uma mensagem para os fiéis que estão na quaresma e vão vivenciar a Semana Santa. O aviso que eu deixo e o convite é esse. Nós estamos em um período que é a expressão máxima da nossa fé. É um Deus que te ama, um Deus que me ama, um Deus que viveu a plenitude da sua vida aqui, mostrando o quanto é importante vivenciar o amor. Como eu disse, nós estamos inseridos em um contexto onde o amor é tratado como símbolo dos fracos. Não deixe de amar, não. Você que é mãe, você que é pai, não deixe de amar seu filho. Você que é filho, não deixe de amar seu pai e sua mãe. Você que é esposo, não deixe de amar sua esposa. Você que é esposa, não deixe de amar o seu esposo.
Nós que somos irmãos uns dos outros, não deixemos de amar uns aos outros. Vamos amar. O amor, sem dúvida alguma, ele é uma via de mão única. Independente de ser amado, eu devo amar. Então, ame. Não tenho medo de amar não, viu? Amem, amem e amem. E para finalizar, eu gostaria de dizer uma coisa para os cristãos católicos. Semana Santa não é feriado. Semana Santa é feriado para ateu, para agnóstico, mas não para o católico. A Semana Santa é fazer memória da expressão máxima do amor, de um Deus que nos ama, de um Deus que está sempre ao nosso lado. Então, o que eu peço a vocês é, neste mundo em que nos fala para não amar, amemos-nos uns aos outros como Ele nos amou. Quero agradecer a você, Márcio. Quero agradecer também a você, Márcio, ao Lu, a todos que estão nos ouvindo, né? E nos vendo pela TV Ipojuca online. Dizer nosso muito obrigado, viu? E não se esqueçam, Deus é amor. Se Ele é amor, amemos-nos uns aos outros como Ele nos amou. Deus abençoe a todos, viu? Fiquem com Deus e que Ele sempre seja a coluna da casa de vocês. Ok, padre, a gente agradece a sua participação aqui no programa, né, que pode explicar um pouco mais aí as comemorações tanto da Quaresma quanto da Páscoa do Nosso Senhor, e também a gente lembra os internautas que não puderam acompanhar ao vivo, ou que acompanharam e querem assistir novamente, que essa entrevista vai estar disponível na íntegra no nosso portal, que é o www.tvipojuconline.com.br. Certo, exatamente 9 horas mais 14 minutos, a Consuelo Santana mandando um bom dia com Consuelo, tá certo? Gente, a gente vai encerrando por aqui, mas às 11h30 a gente volta com o nosso Momento Esportivo Rádio, passando toda a resenha do futebol de Ipojuca, de Pernambuco, do Brasil e do mundo, tá certo, gente? Um forte abraço, padre, mais uma vez, muito obrigado por dar esses esclarecimentos a toda a nossa população, essa população que nos acompanha todos os dias. Tá certo, gente? Ficando por aqui, um forte abraço e até lá.